É isso aí, torcida do Fluminense. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Flusão, que vai enfrentar o Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor do Fluminense, se inscrevam, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Agora bora para o conteúdo. E o Bruno Cortes chega com informações para a gente. Fala, Bruno! Olá a todos, o Fluminense fez hoje o 7º treino, 7 dias, 7 treinos aqui em Colômbia, que é a base tricolor nessa preparação para a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense vem treinando na Universidade da Carolina do Sul, alguns treinos fechados, outros a gente pode observar só aqueles primeiros 15 minutos de aquecimento. O que já dá para ver é um clima muito bom, descontraído entre os jogadores, não só nos treinos, como também no hotel, no dia a dia entre eles. O técnico Renato Gaúcho tem tentado dar uma folguinha para os jogadores também, já são 7 dias concentrados por aqui. Ontem, anteontem, deu uma folguinha para eles na parte da tarde, alguns saíram para o shopping, alguns foram almoçar, foram dar uma passeada, outros ficaram no hotel também, mas é um Fluminense já nessa preparação para a estreia, terça-feira, dia 17, contra o Borussia Dortmund, em Nova Jersey. 2 jogadores ainda não chegaram. Hoje à noite chega Soteldo, reforço do Fluminense para a temporada, para a Copa do Mundo. Estava na seleção venezuelana, estava no Santos e agora é jogador do Fluminense e já no sábado é esperado para treinar com os novos companheiros. Quem chega no sábado é Arias, que estava com a seleção colombiana, vai ser o último a chegar e aí sim o elenco do Fluminense fica completo para a disputa da competição da Copa do Mundo de Clubes. Um abraço a todos. Valeu, Bruno, um abraço, bom trabalho aí nos Estados Unidos. E olha, o Bruno Cortes também conversou, né, uma entrevista exclusiva com o Samuel Xavier, o lateral artilheiro do Fluminense. Vamos acompanhar um trecho aqui no Troca. Você gostou? Falei a verdade. Tudo é verdade, eu falei aqui. É muito bacana nessa conexão. A gente sabe o quanto é difícil, assim, né? Não é normal a gente ver um atleta muito mais de linha, assim, né? Normalmente é o goleiro, né? Que passa muito tempo, assim, no clube, né? Mas eu acho que foi uma identificação muito boa, né? Tá no Fluminense, é uma equipe, assim, um clube muito bom de se trabalhar, é um ambiente muito bom. Acho que isso coopera, né? Até pro jogador tá feliz, tá à vontade para mostrar o seu futebol. Eu cheguei aqui em 2021, né? E aí a gente teve a classificação para Libertadores, depois teve pré-Libertadores, né? Mas ali, 2022, eu acho que foi um dos melhores momentos nossos, né? Deu início, né, para esse momento muito bom do Flu, de títulos em 2023, né? Títulos importantes que o clube não tinha conquistado ainda, né? E eu acho que isso também, fazer parte disso, dessa história, é muito gratificante. Confessar que pega um pouco de surpresa ali, né? Quando o pessoal começou a falar, poxa, você é um dos artilheiros, né, do clube, eu falei, poxa, legal isso aí, né? A gente procura sempre estar ajudando a equipe, marcação, né, assistência, construção ali das jogadas. Claro, tendo a oportunidade de chegar no ataque, como eu tenho a oportunidade de chegar aqui, a liberdade, né, que o professor Renato me dá, e isso é bom, né? Fazer essas marcas assim, você se sente parte da história, né? Parte daquilo que você vem construindo, que você vem se entregando. Essas marcas ajudam você a querer mais, né? Eu acho que isso te traz uma responsabilidade a mais, de saber que você pode. Muitos falam do gol aqui, né? Contra o Argentino Júnior no Maracanã, mas para mim, assim, o gol na Argentina foi... Esse eu tenho gravado, assim, até hoje na minha memória. Se você falar um gol seu, assim, Samuel, de todos os gols que você fez na carreira, esse contra o Argentino Júnior lá na Argentina, para mim, foi o mais emocionante. A gente vem fazendo sessões de treino muito boas, então eu acredito que, claro, é uma competição diferente, né? Jogos totalmente diferentes do que a gente enfrenta no Brasil, mas a nossa equipe está preparada, né? Pensando bastante no Borussia, fazer uma estreia boa aí pra gente, se Deus quiser, conseguir a vitória. Sou privilegiado de estar fazendo parte de construir essa história, né, junto do clube, né, e eu sou muito feliz aqui e quero continuar, né, fazendo história, dar continuidade nas marcas importantes que eu tenho com a camisa do Fluminense. Isso é muito bom para mim e para o clube também.
Tá aí, Samuel Xavier, um lateral já histórico dentro do Fluminense, né? Com tudo que fez até aqui. Eu, particularmente, gosto muito do Samuel. Acho um jogador muito técnico, muito inteligente para jogar, com a bola no pé, né? Tem qualidade técnica, cruza bem, acha bons passes, bom entendimento do jogo. E ao longo desse período todo de Fluminense foi muito útil e é útil ainda até hoje. É muito bacana quando a gente acompanha a carreira de um jogador que começa lá embaixo, né, nas divisões inferiores e vai crescendo, vai se aprimorando tecnicamente, vai evoluindo as características de jogo. Em determinado momento da carreira era um lateral que tinha problemas defensivos e hoje já não é mais esse jogador, né? É um jogador que consegue entregar mais segurança e toma melhores decisões com a bola. O lado direito do Fluminense ali, Samuel Xavier e Arias, que é muito criativo, produz muitas chances para a equipe e assim, é muito decisivo, né? A gente viu ali na matéria a quantidade de gols que ele fez importante, está marcado na história do clube. Qualquer tricolor vai lembrar em qualquer época dos gols decisivos do Samuel Xavier nas oitavas de final, por exemplo, 2023. Jogador muito confiável, né, Alex? Muito. E ainda num bom momento no clube. Bom momento, ele só teve problema no Fluminense quando ele se machucou, né? E algumas lesões acabam acontecendo e fazendo parte. Mas esse time do Fluminense, esse perfil, eu acho que junta experiência, sabedoria, cara cascudo mesmo, que já passou por bastante coisa, já conquistou também coisa muito importante e faz diferença, ajuda muito nesse tipo de competição. Porque você vai jogar contra um Borussia... e a gente fala, jogar contra os europeus é difícil, cara, é mais difícil. Tem uma questão física, emocional, que você precisa sustentar esse jogo por mais tempo, você precisa se manter concentrado por mais tempo, porque eles te exigem num alto nível, né, o tempo todo, mas eu acho que esse time do Fluminense, ele tem isso. E com o Samuel Xavier ali pela beirada, com Arias, realmente tem algo especial ali, né? Eles já estão quanto tempo juntos, né, cara? E agora vive isso. Ele falou, é um privilégio mesmo, para que eles estejam ainda vivendo isso pelo Fluminense num campeonato igual à Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma. Olha o seguinte, a gente vai... É isso aí, torcida do Fluminense. Bora aqui para mais uma notícia agora com o SBT Esportes Rio, trazendo as últimas informações do Flusão, que vai estrear contra o Borussia Dortmund no Mundial de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor do Fluminense, se inscrevam, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Máxima e Renato Gaúcho deve ter o time ideal em campo na partida contra o Borussia na próxima terça. A vitória por 6-2 no jogo treino contra o Charleston foi bem positiva, com os retornos de Cano, Keno e Bernal ao time. Lescano também já retornou após defender a seleção do Paraguai e já foi integrado aos treinamentos. La verdad que fue un viaje muy largo, muy cansador, pero llegué bien, gracias a Dios. Y hoy ya estoy acá con el grupo y muy ansioso ya lo que va a ser el Mundial de Clubes. Es muy lindo el campo de juego acá, la verdad que la pelota corre bastante bien acá. E isso creo que nos favorece a nosotros para hacer bien nuestro juego. Os últimos preparativos para o principal confronto do Flu na fase de grupos já estão sendo feitos e mostram que o time das Laranjeiras está pronto para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Muito bem, olha o que está escrito ali, Vene. Eu não vou fazer essa pergunta para ele. O que esperar do Borussia? Não, eu vou jogar o Flusão lá no alto. É isso, pô. Eu quero que você me fale, Tatá, como vem esse Fluminense? Como você acha, né? Porque a gente não tem informações específicas de como vem essa escalação. Ainda falta um pouquinho pro jogo. Como você acha que vem esse Fluminense contra o Borussia? Ou como você gostaria, né? Então, eu acredito que nosso Fábio no gol, né? Na lateral direita, acredito que vá de Guga. Você acha? Guga titular, então? O Samuel e o Guga? Talvez. Mas ali a gente está bem servido, então tanto o Guga quanto o Samuel Xavier, a escolha ali vai estar bem representada, né? Thiago Silva, Freitas, tem sido assim, acredito que agora no Mundial não vai mudar, né? O lateral esquerdo, o Fuentes. Que tá jogando muita bola, de volante, né? Acredito que Martinelli, tem que ver a situação, às vezes joga Hércules, às vezes... Quem de primeiro, quem de segundo. Quem de primeiro, quem de segundo. Ó, peraí, quer ver? Cris, quem você colocaria aí de segundo volante, Cris? Hércules. Ele escolheria o Hércules, viu? E o Martinelli de primeiro.
O Martinelli de primeiro, né? Sim. Sim, muito bem. Então vamos certinho, escolher, né? Vai escolher o Hércules também? Tô alinhado com ele. Mais quem? Aí ali na frente, o nosso camisa 10, nossa ave. Reta, que é o nosso ganso. Aí, não tem jeito, né? Nosso colombiano mais amado, que é craque, John Arias. Cracaço. E agora na esquerda? Agora que eu quero ver. Aí sempre começa essa dúvida, né? A gente tem um Canóbio aí de volta, nós temos o Serna, que fez muitas boas partidas aí. Partidas anteriores a esse Mundial, acredito que eles vai de Serna. Devido ao momento, o Renato vai respeitar isso, o Soteldo vai chegar. Vai pegar o Borussia, né? Vai ter uma ótima opção, né? O Soteldo realmente tem um 1 contra 1 muito bom, muito forte, né? O famoso X1, o Soteldo sabe quebrar linhas, isso vai ser de suma importância. Não sei como é que o Renato pensa para essa partida, não sei, talvez em colocar um time mais reativo. A intensidade o Renato, de um jogo. Você conhece o perfil dele, será? Mas cada caso é um caso, né, Fê? Então, porque assim, nós estamos se tratando do Borussia. Mas eu tô confiante aí que o Fluminense vai se comportar bem. O Borussia, estudando um pouco de Borussia, eu vi que eles têm uma jogada muito forte, né, com seus extremos, e eles têm uma característica diferencial deles, é de colocar muitos homens na área. E se o Fluminense consegue, de alguma forma, interceptar e sair num contra-ataque rápido, então a gente vai precisar muito desses extremos, né, para tentar surpreender, porque até mesmo o lateral, no lado ao contrário, também pisa na área quando eles chegam com esses extremos pelas pontas. Isso, Fernando, é importante. Os brasileiros precisam entender a fraqueza deles. Porque não é nenhum absurdo você, por exemplo, Fluminense, se jogar de forma reativa. Não é feio, é estratégia. É uma estratégia para você tentar superar um adversário que, teoricamente, é melhor que você. Tem jogadores melhores que você. Então, eu não considero nenhum absurdo caso o Renato entre de uma maneira reativa, ou o Flamengo diante do Chelsea de uma maneira reativa, o Botafogo diante do Atlético de Madrid, do PSG. Eu acho que é estratégia. Não é feio, não é vergonha você fazer isso. Pelo contrário, é você entender o cenário, entender que o seu adversário, teoricamente, é melhor que você. E eu acho que esse talvez vai ser o pulo do gato, Pedrosa, para os brasileiros e talvez todos da competição que não são aqueles da primeira prateleira da Europa. Sim. Porque, pensa, a nossa realidade aqui no Brasil, tem muitos times, alguns times, eles não precisam jogar de acordo com o adversário. Claro que durante o jogo tem um jogo de prancheta, um vai olhando o outro, vai fazendo mexidas, vai fazendo ajustes táticos, mas num todo você entra com a sua personalidade. Sim. Você vê o Palmeiras mudar o estilo de jogo para enfrentar alguém? Difícil. O Flamengo? Difícil, tem um jogo. Mas é outra parada. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. É Copa do Mundo de clubes. É você pegar o Chelsea, o Borussia, o PSG, o Atlético de Madrid. É pegar os graúdos, ô Pedrosa. Exato. Tem muita gente que às vezes fala assim, o Osasuna ganhou do Atlético de Madrid. O Nottingham Forest ganhou do Chelsea. Exemplo qualquer. Só que as pessoas não conseguem entender que o modelo de jogo e o plano de jogo que o Flamengo joga no Brasil é um modelo de jogo propositivo. O modelo de jogo que o Fluminense joga aqui no Brasil também é propositivo, é setor ofensivo, é agressividade. Esses times menores que pegam essas equipes e conseguem vencer, por quê? Porque eles jogam de acordo com aquela equipe há muito tempo, de uma forma reativa na maioria das vezes, porque entende suas limitações e entende suas fraquezas. Então, talvez a melhor situação para esses times como Flamengo e Fluminense é conseguir fazer essa metamorfose a ponto do Flamengo conseguir ser um time reativo e se aproveitar da qualidade, a ponto do Fluminense conseguir ser um time reativo e se aproveitar da qualidade. É isso aí, torcida do Fluminense. Agora vamos aqui, pessoal, relembrar aqui o Deco, né, pessoal? Relembra passagens em times europeus e revela baque ao treinar no Fluminense. Foi diferente. E jogador comemora a reestruturação do Flu, diz ser torcedor até hoje e enxerga vantagem para equipes brasileiras na Copa do Mundo de Clubes. Estou curioso para ver. Diretor de futebol do Barcelona, Deco teve uma carreira de jogador de muito sucesso no futebol europeu. Brasileiro naturalizado português, atuou e conquistou títulos importantes pelo Porto. Além do Barça, também teve passagem de 2 anos pelo Chelsea, de 75 jogos pela seleção de Portugal. Em 2010 deixou o clube inglês para reforçar o Fluminense, que na época ainda não tinha planos de ser
de ter seu atual centro de treinamento e possuía nas Laranjeiras uma estrutura muito distante do nível da Europa. Em entrevista ao GE, Deco relembrou o baque ao treinar nas antigas instalações do Flu, além de uma conversa bem humorada com o amigo Luizão, atacante pentacampeão do mundo com o Brasil. Eu lembro que eu nunca tinha ido nas Laranjeiras. Na primeira vez que eu fui, eu estava com o Luizão e ele falou: faz a bênção e entram, porque não é nada a ver com o que você estava acostumado, não. O Fluminense é um clube espetacular, todo mundo que joga lá se identifica. Foi um período muito bom e depois também vi o clube se reestruturando, as coisas estão sempre progredindo lá. Mas foi engraçado, no Chelsea era tudo novo, recém-construído, mas no Fluminense foi legal, foi diferente. Apesar de as instalações ainda não serem as melhores, naquele tempo Deco foi vitorioso e criou grande identificação com o Fluminense. O clube das Laranjeiras venceu 2 vezes o Campeonato Brasileiro em 2010 e 2012. Ele cita o tricolor do Rio de Janeiro como um dos 3 clubes mais marcantes de sua carreira. É isso aí, torcida do Flusão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.